Olá, eu me chamo Samila Moll, sou mestre em Direito Ambiental e trabalho especificamente com direito animal. Tenho algumas publicações sobre o assunto, alguns livros. Sou também protetora de animais e hoje eu venho aqui conversar com você sobre uma função nova que eu assumi, que é ser coordenadora de fauna dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. Recentemente, no ano passado, o estado de Minas Gerais assumiu a competência para cuidar de animais domésticos. E aí eu fui convidada para trabalhar na implementação desse projeto de tutela de fauna doméstica. E o que eu venho conversar com vocês hoje, na verdade, é compartilhar essa experiência que tem sido muito rica para mim, porque é um momento de grande aprendizado, é um momento em que a gente pode associar aquela teoria, aquele monte de palestras, aquele monte de textos, artigos lidos, com a vida real, com políticas públicas. Um mundo diferente para os animais, ele com certeza se faz com o uso de várias ações, eu queria usar a palavra está sumindo aqui, mas com a atuação em várias frentes. E as políticas públicas é uma dessas frentes. Então, eu sou muito feliz e honrada por estar podendo exercer esse papel na Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. E venho aqui falar, não em nome da secretaria, tá? Eu venho falar da minha experiência pessoal, de como tem sido isso, de como eu tenho vislumbrado o que seria a construção de uma política pública para animais em âmbito estadual. Bem, vamos lá. Eu vou pontuar isso com vocês, tá? Primeira coisa, nós precisamos delimitar, quando a gente fala em estado, em começo, a gente precisa delimitar quais vão ser os alvos, com que tipo de animais nós vamos trabalhar prioritariamente. É claro que as demandas externas chegam e lidamos com elas, mas a princípio eu estabeleci alguns alvos para organizar as primeiras ações, E foram os cães e gatos e os equídeos. Cães e gatos para a gente lidar com a questão do manejo ético-populacional, da conscientização, da guarda humanitária e de tudo que envolve a palavra manejo, e equídeos, porque eles são minha grande paixão. Não só por isso, É até importante falar, aproveitar aqui, a brincadeira para dizer que um trabalho, eu já vi outros palestrantes aqui, outras pessoas que fazem essa live com vocês falando nisso também. O trabalho de defesa de animais, ele é um trabalho que ele pode e deve ser científico. É claro que quem atua lá no dia a dia de resgates, no dia a dia de manifestações, tem um papel imprescindível. Mas nós que atuamos como pesquisadores, que fizemos do direito animal nossa profissão, ou um grande viés dela, nós temos que ter consciência disso, e tentar atuar de forma bem objetiva. Então, na verdade, os cavalos estão incluídos não por serem a minha paixão, mas por ser aqui em Minas Gerais uma grande necessidade. Nós temos aqui, eu moro em Belo Horizonte, nós temos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte um número imenso de animais tracionando carroças nas ruas. E a situação em que esses animais trabalham e vivem é deplorável, é uma afronta à Constituição Federal, quando ela veda as práticas que submetem os animais à crueldade. Então, logo que eu assumi a secretaria, assumi a coordenação, do núcleo de fauna, eu já pus em mente que eu iria usar
essa oportunidade também para trabalhar a questão dos equídeos, porque aí eu consigo trabalhar com todos os municípios de Minas. Os municípios eles têm autonomia para legislar sobre o trânsito, sobre as especificidades do trânsito no âmbito de sua circunscrição, mas cumpre ao Estado fomentar as transições, fomentar a aplicação de legislação. Nós temos em relação aos animais de tração um código de trânsito que diz que os veículos eles devem ser emplacados, que os condutores devem saber minimamente as leis do trânsito, e nós temos também a lei que protege os animais e que diz que eles não podem ser maltratados. Então, fazendo uma união, né, dessa legislação hoje vigente no Brasil, a gente, em âmbito de Estado, vai tentar articular com os municípios um diálogo, né, com vistas a, se não a proibição, porque cada município tem a sua autonomia e tem a sua especificidade, pelo menos a regulamentação do trânsito de veículos de tração animal, garantindo tanto o bem-estar desses animais, quanto a segurança no trânsito, quanto evitar o descarte irregular de rejeitos de construção, porque normalmente esses animais trabalham carregando rejeitos de construção, são toneladas de material, e como o condutor ele goza do véu da impunidade, porque ele está ali dirigindo um veículo que não tem placa e não é cobrado dele uma identificação também, ele pratica o descarte irregular. Ele pode praticar o descarte irregular sem ser identificado. Essa omissão do poder público em regulamentar o trânsito de carroças ou proibi-la conforme a sua conveniência, tem sim consequências danosas para os seres humanos que vivem dessa atividade, que muitas vezes são hipossuficientes e que precisam ser enxergados pelo Estado. Tem consequências danosas para o meio ambiente, pelos motivos que eu já expus aqui, e tem consequências péssimas para os animais. Os animais que são utilizados para tração em cidades, eles vivem em situação deplorável em sua maioria, né? E a gente também pode pensar, né, e pode estender esse raciocínio aos animais que são utilizados em cidades turísticas, né? Que são utilizados para passeio de passageiros. Aí cumpre também a gente chamar a atenção do outro, né, de quem está do nosso lado. Esse tipo de graça de dar passeio em charrete em cidade histórica, esse tipo de coisa precisa ser repensada à luz dos valores atuais, à luz do que a gente já sabe acerca da senciência e da consciência nos animais. Se hoje a gente sabe que eles não são coisas, que eles sentem dores, que eles têm um desenvolvimento psicológico complexo, como continuar utilizando os animais como coisas, né? No caso, como veículos. Bem, então, a tração animal vai ser contemplada no nosso projeto de implantação de política pública para domésticos em Minas Gerais. Como eu disse aqui, né, para quem for pegar só esse pedacinho, não quer dizer que a gente vá se restringir a cães, gatos e equídeos. Por uma questão de tornar exequível o projeto, eu estou começando por eles. E em relação a cães e gatos, o que vamos fazer? Nós vamos fomentar os municípios no manejo ético populacional. Para a gente trabalhar cão e gato, não basta a gente falar em castração, né? Hoje em dia o mais comum, né, o senso comum pensa que manejar cão e gato é castrar. Não é apenas isso.
Se eu só castro um animal e não vacino e não trabalho a guarda responsável desse animal, eu vou castrá-lo hoje com dinheiro público e amanhã ele vai ter um livre acesso às ruas e pode ser atropelado e pode pegar uma zoonose. Então, as ações têm que ser integradas e têm que ser complexas. E outra coisa, além do atropelo e de zoonose, ele pode sofrer maus tratos na rua. Aí vem a questão da educação para a guarda responsável, da conscientização sobre os direitos animais. E essa conscientização, pessoal, ela passa muito pela questão da empatia. Então, como? Esse é o desafio, né? Como despertar a empatia no outro? A gente desperta a empatia, creio eu, aqui falando muito subjetivamente, pelo próprio comportamento nosso, tá? Então, pela própria maneira de eu agir em relação aos meus animais, eu chamo a atenção do outro. Às vezes eu recebo críticas, mas muitas vezes, se não na maioria delas, eu recebo um olhar de atenção ou um olhar de respeito, mas que sempre há um olhar, há um questionamento do porquê considerar o animal tanto e tão bem, né? Isso sempre impacta o outro. Então, quando a gente fala em política pública para animal, a gente tem que falar em educação ambiental. Né? Tem que falar em educação ambiental, em conscientização para a guarda responsável, em conhecimento da legislação que protege os animais no Brasil. Eu acho que as pessoas precisam ter conhecimento disso. Todo mundo sabe, né? Toda hora está escrito aí que maltratar animal é crime, mas a gente precisa especificar isso, né? Porque muitas vezes as condutas elas são tão cotidianas que a pessoa não vê que está maltratando. Então, é muito importante a gente chamar a atenção para o que é maus tratos, o que configura maus tratos. Muitas vezes a pessoa, ela está tratando o animal de forma inadequada por simplesmente não enxergar essa situação. Então, a gente tem que pensar isso na conscientização, na guarda responsável, na instrução sobre os direitos animais e sobre os crimes contra animais e na forma como eles são tratados hoje pela legislação civil, penal, administrativa, né? A questão administrativa também tá aí. E isso é política pública para animais. Vamos lá, então nós já falamos aqui em veículo de tração animal, já falamos na questão da educação. E temos que falar de castração sim. Eu disse que a castração por si só, ela não tem a efetividade que a gente precisa, mas ela é necessária, né, para o controle populacional. Nós precisamos adequar o número de animais ao número de lares capazes de abrigá-los amorosamente. E isso nós só faremos com castração. E com uma outra coisa, aí já vem uma outra perninha aí da nossa conversa, com o controle do comércio de animais. Precisamos também estabelecer regras rígidas e fiscalização sobre a criação de animais para a venda, sobre as fábricas de filhotes. Não adianta a gente trabalhar só na linha da castração e continuar fechando os olhos para os quintais que são utilizados como fábricas de filhotes. Então, nosso desafio já envolve aí uma outra vertente. Vamos lá, continuando. Para falar em política de cães e gatos em âmbito estadual, precisamos falar de educação, de equídeos, de castração, de fábricas de filhotes, de fiscalização, tá? O mundo funciona com fiscalização. Infelizmente, o ser humano precisa da fiscalização. O Estado tem que estar presente. Os olhos do Estado têm que se esforçar para chegar nos mais variados locais, para verificar a aplicação da lei ou a infração a ela.
tá? Então, precisamos de fiscalização, não só repressiva. Eu trabalho numa Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a gente trabalha com fiscalização repressiva, sim, mas trabalhamos também com fiscalização preventiva, que é aquela parte em que a gente chama o cidadão para adequação, quando ela é possível, né, a depender da situação. Então, precisamos de fiscalização, precisamos de leis, né? A gente precisa sim falar em leis que nos ajudem no exercício do nosso trabalho diário em favor dos animais. As leis são as nossas ferramentas de trabalho. Além disso, precisamos falar, além de leis de fiscalização, estou até repetindo, de fiscalização, de castração, dessa conversa toda que nós tivemos aqui, nós precisamos falar em união de esforços, tá? Precisamos falar em conversar com as ONGs, conversar com os protetores de animais, em conversar com o Ministério Público, em conversar com a Polícia de Meio Ambiente. Eu acredito em ações conjuntas, em pensamentos conjuntos, naquele velho ditado de que uma cabeça pensa melhor que uma, né? De que uma competência, conversando com a outra competência, a gente consegue um resultado muito melhor. Então, precisamos sim, passa por união. E outra coisa, passa por prevenção de zoonoses. Também vamos trabalhar nessa linha da prevenção de zoonoses. Bem, basicamente, era isso que eu queria conversar com vocês. É isso mais ou menos que eu venho tentando fazer aqui no estado de Minas Gerais, né? Trabalhar nessas linhas, com esses focos. Sempre com muita humildade para aprender e com muita vontade de acertar, e sempre tendo em vista os critérios científicos, o que a gente ouve de bem-estar animal, estudando sobre o manejo ético populacional, estudando a legislação. Depois eu vou disponibilizar para vocês um tipozinho de mapa mental, né? Que é basicamente isso que eu falei aqui. Né, eu tô até olhando para ele aqui agora e tô vendo que eu esqueci de falar da questão da saúde, né? É imprescindível que a gente alinhe manejo ético populacional de cão e gato, programa estadual para animais domésticos, com a questão da saúde pública. Essas coisas não podem caminhar separado, tá? O animal, ele sim, ele tem que ter a atenção da saúde, né? Então, precisamos trabalhar aí unindo secretarias, unindo habilidades, unindo competências, unindo recursos, né? Para que a gente consiga construir uma sociedade menos hostil em relação aos animais e mais saudável e feliz em relação a todos os seres que vivem nela, né? A gente tem que pensar muito no conceito de saúde única. Nós vivemos num ambiente único. A minha saúde, a saúde do grupo, da espécie a qual pertenço e das outras espécies, está diretamente ligada à saúde do meio ambiente, está diretamente ligada à saúde da fauna. Então, saúde única. Quando a gente trabalha com o conceito de saúde única, a gente consegue sair da nossa caixinha de antropocentrismo, né? De homem como centro do universo e tendo o universo como sendo criado para seu deleite, para cair na realidade de que somos todos interligados e de que precisamos urgentemente começar a agir com essa consciência. Bem, era mais ou menos isso que eu queria contar para vocês, né? Tô começando esse trabalho na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Torçam para que seja próspero, né? E agradeço muito a oportunidade e o convite para participar dessa iniciativa tão importante, porque ela faz parte de uma das vertentes que eu conversei aqui com vocês, que é a questão da educação, da conscientização.
Vamos buscar informações precisas, vamos buscar informações científicas, vamos nos tornar profissionais na defesa dos animais e atuar incessantemente na construção de uma sociedade menos hostil em relação a eles. Muito obrigada, eu sou Samila Moll, moro em Minas Gerais e sou pesquisadora dos direitos dos animais, escritora e atualmente trabalho na Secretaria Estadual de Meio Ambiente como coordenadora de fauna do estado. Um abraço.